Fala pessoas, beleza? Tudo bem com vocês? Novamente mais um vídeo aqui para o nosso canal. E vocês estão percebendo que o ângulo da câmera ficou um pouco diferente, né? A imagem está diferente. Isso é porque eu tive um probleminha com essa minha câmerazinha aqui. Eu gravo ela já direto, plugada no computador, né? Porque eu gosto de utilizar o OBS para gravar direto pelo OBS, porque ele facilita bastante ali a vida da gente. Bom, pelo menos, né, é uma questão minha. E aí a gente vai ter que improvisar aqui com o celular mesmo, com a câmera frontal. Inclusive, na hora que eu for mostrar aqui as capas dos livros, eu nem vou mostrar eu utilizando aqui a capa do livro. Eu vou colocar uma imagem aqui da capa do livro, porque se eu mostrar aqui vai ficar o contrário, mas, né, não tem nenhum problema. Então, né, antes da gente iniciar aqui a nossa resenha de hoje, talvez uma resenha indicação, por assim dizer, né? Que já tem um tempinho que essa obra já foi lançada, uma reedição, né? Digamos assim. Gostaria de agradecer novamente, né? O carinho, né? De estar recebendo, né? O feedback positivo que eu estou recebendo. É uma parada que me deixa muito, muito alegre, por assim dizer. Bom, sem mais delongas, eu tava pensando, sabe, semana passada, qual obra que eu poderia comentar com vocês, o que eu poderia trazer, né, de uma resenha / indicação de leitura. E aí eu lembrei, a gente estava também concentrado também na questão do trabalho, né, que eu trabalho na educação, e a gente estava fazendo algumas escolhas, né, de livros didáticos. E aí um assunto recorrente, né, nesses livros que vieram para a gente fazer a escolha e discutindo também o assunto ali com os demais professores da área de humanas, uma questão que estava sendo muito recorrente e é algo muito atual, que a gente precisa se atentar bastante em relação a isso, é a questão da sustentabilidade. A sustentabilidade não é uma questão de primeiro mundo. Peca-se quem pensa que sustentabilidade, você investir em energias renováveis, é coisa de país de primeiro mundo. Querido, você está completamente enganado, porque investir em sustentabilidade, investir em sustentabilidade tanto na iniciativa privada quanto na iniciativa pública, isso é empregar novas tecnologias extremamente inteligentes, inovadoras, e você, cada vez mais, principalmente na iniciativa pública, né? Você investir na sustentabilidade, investir nas energias renováveis, em tecnologia de ponta, por exemplo, você vai estar economizando um dinheiro que você pode estar investindo em outras áreas, tá? Então a sustentabilidade é um assunto que vem à tona e é um assunto que a gente precisa colocar na mesa e discutir várias e várias vezes. E eu pensei, qual obra literária, o que a gente tem na ficção que a gente pode trazer, levar a discussão da sustentabilidade para a ficção? Eu lembrei dessa obra magnífica, Duna. Essa obra do Frank Herbert, ela foi publicada pela primeira vez em 1965. Porque Duna, eu não vou me atentar muito em relação à estrutura narrativa, até porque não cabe aqui nesse vídeo, né, essa questão da estrutura narrativa, mas o que eu posso dizer para vocês é que assim, a estrutura narrativa, ela é muito, digamos assim, ela é muito atual. Talvez seja também um mérito, né, da tradução. A tradução foi feita por Maria do Carmo Zanini. Inclusive é uma ótima tradução, né? Mas aqui é o seguinte, como eu estava falando para vocês, é um livro de ficção científica, tá? É um livro que tem uma estrutura narrativa. Se essa estrutura narrativa que traz aqui pra gente aqui, né, com essa tradução da Zanini, se é a mesma estrutura narrativa de 1965, eu não sei dizer se é. Mas se for mesmo a mesma estrutura narrativa,
É uma estrutura narrativa muito inovadora para 1965, tá? Primeiro, o que fala Duna? Duna fala sobre um planeta que no passado foi um planeta coberto por uma vegetação, no seu passado. Só que ao longo dos anos, ao longo dos milênios e dos séculos e tudo mais, esse planeta completamente passou por um processo de desertificação. Se tornou um grande deserto. Então por isso que vem essa palavra Duna. Então basicamente é isso. Aqui fala sobre esse planeta que passou por esse processo de desertificação que tomou o planeta inteiro. E aí o que acontece? Você tem uma espécie de um governo imperial que governa vários planetas de diferentes espaços do universo, né? Aqui não aborda muito essa questão de como que funciona esse império, o que a gente sabe que existe esse império. E o ponto interessante é que uma família é destinada a ir para esse país para, digamos assim, fazer um gerenciamento, para governar esse planeta, para tomar de conta desse planeta para o império, para o imperador. Então, nesse planeta, dentro dessa família, você tem ali o protagonista, que agora, eu não me recordo agora, mas vai aparecer aqui para vocês o nome do protagonista, porque tem muito tempo que eu fiz a leitura desse livro aqui, mas tem muitas coisas que ficaram, né? Me marcou bastante a leitura desse livro. E o ponto interessante, pelo menos para mim, além de toda a estrutura narrativa, de todo o processo do desenvolvimento ali dos personagens e tudo, mas o que me chama mais atenção nesse livro é a questão... inclusive eu tô com a camiseta aqui, ó, que tem a ver com esse livro também. Agora que caiu minha ficha. E não foi combinado isso, não foi combinado. Mas enfim, eu vou deixar o livro assim... Não, vou deixar assim mesmo. Aparecer aqui, Star Wars. Como eu tava falando, o que me chama a atenção nesse livro não é a questão, digamos, como é que eu posso dizer, o desenrolar da narrativa, do enredo, por assim dizer. Também é muito bom, inclusive, mas o que me chama a atenção nesse livro é todos os elementos que o autor ele vai mostrando pra gente. Essa preocupação de viver num planeta desértico, num planeta que não tem chuvas, num planeta que não tem vegetação, e utilizar da tecnologia para extrair da forma mais inteligente possível e da melhor forma possível, né, para não gastar muita energia, água. A água aqui dentro desse planeta, dentro desse universo, é extremamente preciosa, a água. Então, por exemplo, no local onde que fica essa família que está governando esse planeta, eles têm tecnologias que, durante a noite, é uma tecnologia que abre e aproveita, né, digamos assim, a ausência da luz solar, eu não sei falar, a evaporação, talvez, né, a questão da evaporação da umidade do ar durante a noite, ela fica mais alta, então esses aparelhos que eles abrem nessa região ali, próximo dessa residência imperial, vamos dizer assim, nessa residência oficial dessa família, essa tecnologia ela fica captando essa água durante a noite para reaproveitar. Então todos esses elementos, também você tem outros elementos, por exemplo, existe uma etnia que habita regiões mais distantes desse planeta, regiões inclusive que são extremamente inóspitas, são regiões que o calor, a aridez, a falta, né, de alimento, enfim, tudo é extremamente precário. É como se fosse assim, uma Austrália, a gente sabe que a Austrália tem regiões extremamente perigosas, né, a fauna e a flora, mas é como se fosse assim, um deserto australiano, só que 1000 vezes mais perigoso, né? Assim, se você não tem ali uma tecnologia, se você não tem um preparo, você morre facilmente. Então existe essa etnia
que é chamada de Fremen. E os Fremen, eles têm uma linguagem, eles têm uma cultura, é como se fossem os aborígenes australianos, é como se fosse um povo nativo, né? Um povo do deserto, por assim dizer, os Fremen. E eles habitam essa região mais inóspita, distante, e extremamente árida, extremamente perigosa, extremamente difícil de se sobreviver. Mas eles conseguem. Eles têm toda uma tradição, eles têm toda uma linguagem, todo um sistema religioso, inclusive. Eles acreditam, por exemplo, de que aqui na capa você vê essa criatura aqui, né? Essa criatura aqui dentro do livro é chamado de os vermes, né? E esses vermes, dentro da cultura dos Fremen, os vermes, eles simbolizam, eles são tidos como divindades, né? São cultuados como divindades. E tanto esses vermes quanto os Fremen, eles exploram um minério que tem nessa região, que eu não vou lembrar agora o nome também, eu vou colocar aqui para vocês. E esse minério que eles extraem dessa região é um minério que produz, consumido pelo ser humano, ele produz efeitos alucinógenos. E esse produto, né, esse minério que os Fremen eles utilizam para várias coisas, mas principalmente para uma função ritualística, né, para dar esse barato, para dar esse efeito alucinógeno, eles terem contato com as suas divindades. Então, basicamente, toda a cultura e religiosidade dos Fremen é baseada no local onde que eles estão, no ambiente que eles habitam. A sua mitologia, a sua religiosidade, toda a sua crença, ela é baseada especificamente nesse local que eles habitam, né? Tanto os vermes, esses vermes gigantes, né? Esses monstros gigantes que habitam ali o deserto, eles são tidos como divindades, são como deuses na cultura deles, e da mesma forma eles acreditam, né? Dentro da sua estrutura religiosa, eles acreditam na vinda de um Messias, de uma espécie de um Messias. E é justamente aí que entra, né, o personagem central da história. Então essa foi uma dica mais simples, né? Não fiz nenhuma reflexão aqui e tal, mas vale muito a pena a leitura desse livro. Esse aqui é o primeiro livro, o primeiro volume. Eu vi que a editora Aleph lançou recentemente um box com os 3 livros, a trilogia clássica, e vem junto com essa trilogia, vem junto um mapa que, na hora que eu vi, é um pôster, né? Um pôster com um mapa do planeta. E na hora que eu vi aquilo, eu falei assim, meu Deus, eu preciso comprar, eu sou o louco dos mapas. Eu sou o louco, eu também adoro mapa, mas eu sou o louco dos pôster. Eu adoro, eu tenho uns 6 aqui, né? Tem 3 aqui na minha frente, tem 3 ali, né? Enfim. Então era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, a leitura aqui, né, de Duna. E por que Duna tem a ver com Star Wars? Porque muitos elementos aqui, muitos elementos de Duna, principalmente que desse primeiro volume aqui, eu percebi que tem muitos elementos que o George Lucas, né, o criador do Star Wars, ele retirou. Como, por exemplo, o sabre de luz, o estilo de luta que eles utilizam, que é bem parecido com o sabre de luz. Por exemplo, você tem um grupo de mulheres que fazem parte de uma irmandade feminina, que tem poderes místicos, por assim dizer, que lembra muito, né, o grupo lá, a irmandade dos Cavaleiros Jedi, por exemplo. Então ele pegou muita coisa desse livro aqui, que se inspirou muitos elementos desse livro aqui para criar, por exemplo, o seu universo de Star Wars. Então, mais um motivo, né, que eu fiquei ainda mais fã desse livro, por conta de perceber, né, essa influência do Frank Herbert em cima, né, das ideias e da inspiração que o George Lucas teve. Então era isso, eu agradeço de coração aí que você tenha assistido esse vídeo, e lembrando, segue aí, né, o nosso canal, dá like aí pra gente, eu tô meio embolado aqui as ideias, compartilha esse vídeo, tá? E outra coisa,
E outra coisa importante, nós também temos, né, um podcast, mas é um podcast um pouco diferente, porque é um podcast que faz audiodramas. A gente pega trechos de livros, mas normalmente a gente pega, por exemplo, aqui o primeiro capítulo, grava, né, faz a narração desse primeiro capítulo, depois tem ali uma edição de áudio, efeitos, a gente insere efeitos sonoros, trilha sonora, e aí a gente disponibiliza isso com o intuito de divulgar e trazer para vocês obras literárias que muitas vezes não são tão populares assim, né? Então, eu vou colocar aqui, né, na parte aqui dos... meu Deus, eu esqueci o nome das informações, da descrição. Vou colocar na descrição aqui o link para vocês estarem acessando o nosso podcast. Ele está disponível nas principais, né, nos principais agregadores de podcast, principalmente no Spotify, que é um orgulho nosso. A gente conseguiu através, né, da plataforma Anchor, que é muito boa, vale muito a pena dar uma olhada lá. E é isso, tá? Fica essa dica. Se você é professor de geografia, se você é professor de história, se você é professor se você trabalha com educação e quer trabalhar sustentabilidade, esse livro é a melhor dica que eu dou para vocês, tá bom? Então era isso. Agradeço novamente, né, você ter assistido aí o nosso vídeo e até a próxima. Tchau, tchau e fiquem todos bem. Valeu!